Lemos a palavra de Deus no Evangelho segundo João, capítulo 14, versículo 1 ao versículo 6. Os 6 primeiros versículos do Evangelho de São João. Vamos colocar-nos em pé para a leitura. Jesus conforta os discípulos. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Vamos ter mais uma palavra de oração. Vou pedir ao nosso irmão presbítero Paulo Lasso que ore. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, nosso Pai amado, obrigado por mais uma vez podermos estar na Tua casa, Senhor, reunido como irmãos para poder Te adorar. O Senhor é digno, merecedor de toda a nossa adoração, de todo o nosso louvor, de toda a glória, Pai. Nós queremos nesse momento Te adorar, Te exaltar e escutar e aprender de Ti agora pela Tua palavra, Senhor. Como lemos, já conhecemos, porque o Senhor nos deu a conhecer que só Tu, Jesus, é o caminho, a verdade e a vida. Que o Senhor possa falar aos nossos corações hoje, possa estar realmente transformando as nossas vidas pela Tua palavra, pela ação do Teu Santo Espírito, Senhor. Unja também o pastor Sebastião à frente, que ele possa falar através de Ti aos nossos corações, ó Pai. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Poder sentarmos. O texto que nós escolhemos é um texto para tempos difíceis. E chegou um tempo de um colapso na vida dos discípulos de Cristo, na iminência da sua partida, e o próprio Jesus se incumbiu de orientá-los, de confortá-los, e esse é um texto que fala de conforto. Aqui nós vemos a respeito de uma crença, de um conforto e de um caminho seguro. Existem certas coisas que sucedem, principalmente na maturidade, as pessoas se deparam, se dão conta e constatam algumas realidades que jamais imaginaram, nunca tinham a mínima noção que algumas coisas poderiam acontecer. E esse texto é um texto para acontecimentos difíceis na vida dos filhos de Deus. Talvez seja um dos mais familiares do Novo Testamento. Para muitos, é um texto que nós sabemos que um dia as nossas lágrimas serão enxugadas, mas ele tem servido para enxugar as lágrimas de muita gente, para secar, no momento no presente, as lágrimas de muitos cristãos. E é um texto favorito, então, para esse tempo. E Jesus disse: não se turbe o vosso coração, não se turbe, porque o nosso coração, como a sede das emoções, dos sentimentos, não propriamente como o órgão, mas todo o abalo que nós sentimos, diante de um mundo cheio de percalços, de dificuldades, que foram já de antemão avisadas por Jesus Cristo, que disse: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo,
eu venci o mundo. E quando nós falamos tempo difícil, nós lembramos que a doença e a dor, né, chegam para todos, e principalmente a dor da alma, né? Nós estamos vendo tempo de há muitas pessoas sofrendo angústias, e a morte também que visita as famílias e também espera por todos nós. A Bíblia mesmo diz, lá na carta aos Hebreus, no capítulo 9, né, versículo 27, que está ordenado ao homem morrer uma só vez, vindo depois o juízo. E o nosso Senhor quer consolar aqueles que passam ou que estejam passando por problemas. Lá no livro do profeta Isaías, nós vemos um texto muito bonito que diz: consolai, consolai o meu povo, diz o Senhor. Consolai, consolai o meu povo, diz o Senhor. E o nosso Deus é o Deus da consolação, é o Deus da consolação. O apóstolo São Paulo, que nós sabemos as diferentes dificuldades pelas quais passou, ele disse: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e de toda consolação. É Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação que nós mesmos somos contemplados por Deus. Então Paulo sentia na consolação vinda do próprio Deus, e ele não era imune às dificuldades, aos problemas, mas uma oportunidade também de consolar a outros. E Jesus Cristo, quando esteve nesse mundo, ele era um consolador, ele era o consolador. E quando ele vai partir, ele disse: eu vos darei outro consolador para que fique convosco para sempre, uma vez que ele, agora com o ressuscitado, né, iria para junto do Pai. E nesse texto ele vai falar por quê, né, a necessidade da sua ida, da sua partida. E nós devemos considerar que esse consolo que Deus nos tem dado, e às vezes temos hinos que expressam bem essa realidade, mostrando que os discípulos também passaram momentos de pavor. E um dos escritores dos nossos hinos, né, ele compôs aquele hino que narra aquele incidente de Jesus no barco com seus discípulos, dormindo no barco, na popa do barco. E ele escreveu dizendo: mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir, se a cada momento nos vemos já prestes a submergir. O hino é muito conhecido e todas as estrofes são muito bonitas. Eu gosto também da última, né, que fala assim: mestre, chegou a bonança, em paz vejo o céu e o mar. O meu coração goza calma que não poderá findar. Firme ao teu lado, ó mestre, dono da terra e céu, eu hei de chegar bem seguro ao porto destino meu. Jesus Cristo, no momento exato, ele desperta e ele diz a seguinte frase ao mar: acalma-te, emudece. Acalma-te e emudece. Então Jesus Cristo é aquele que procura consolar os nossos corações, e Deus também, Deus Pai, é um Deus de toda misericórdia, de toda consolação. Jesus Cristo fala da sua partida por diversos motivos, e se não for assim, ele disse que teria que ser assim. Ele não sonegou informações sobre as perseguições, sobre a sua própria morte, mas ele falou da sua glória e da glória dos filhos de Deus. E nesse texto nós vemos que ele vai falar a respeito daquilo que espera os verdadeiros filhos de Deus. E a sua função disse: eu vou preparar-vos lugar, eu vou preparar-vos lugar. E uma nota triunfante diz: eu voltarei. Aqui é uma nota sobre a sua segunda vinda, que é uma mensagem que nunca pode deixar de ser proferida nos púlpitos da igreja a respeito da volta de Jesus.
E ele disse: eu vou voltar, eu vou levar para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Às vezes nós ficamos pensando na definição de céus, né? Mas o céu é onde nós vamos estar com Jesus. E é a pessoa mais importante para nós. É claro que nós temos muitas pessoas importantes, familiares, amigos, não é? Mas nós somos realmente apaixonados por Cristo, porque Ele nos amou, nunca ninguém nos amou tanto, e no dia de Santa Ceia nós voltamos os nossos olhos, né, para esses sinais que apontam para a obra de Cristo, o seu sacrifício, mas felizmente Ele disse que Ele iria em triunfo e voltaria para nos buscar. Nesse texto nós encontramos, além desse falar do conforto, né, não se turbe o vosso coração, e para mim é um texto muito familiar, esse texto de João 14:1, porque logo que nós tivemos um encontro com Cristo, minha mãe e eu fomos os primeiros, nós tínhamos algumas gravuras em casa e ela gostava muito das molduras, e não querendo desfazer das molduras, ela tirou, né, aquelas gravuras que ali estavam e inseriu, e eu me lembro que esse versículo acompanhou toda a minha infância, a minha meninice. Eu morava aqui nesse bairro, até perto daqui, né? E esse versículo ficou sempre impresso na minha mente, aquele quadro que estava em casa sobre não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. E é claro que quando chega um tempo assim, essa palavra é da maior importância, sempre, mas principalmente a palavra crer. É uma palavra que pode mudar as situações. Paulo disse ao carcereiro de Filipe: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. E João está dizendo: você crê em Deus, mas crê em mim também, né? Porque Jesus, né, ele está, tanto nós honramos o Filho quanto o Pai, né? E o Pai quanto o Filho. E pela fé nós temos nossas orações respondidas. Nós temos um caso de um pai que tinha um filho problemático, que era lançado às vezes em situações de perigo, e Jesus falou para ele assim: olha, tudo é possível ao que crê. E ele falou: eu creio, mas ao mesmo tempo ele disse: ajuda a minha incredulidade. Meus irmãos, nós temos muitas situações com as quais nos deparamos e nós cremos, não é? Mas devemos ser sinceros também e pedir que ajuda a minha falta de fé, né? A minha falta de fé, ou aumenta a minha fé. Tudo é possível que crê. Acreditar que Jesus veio a esse mundo, que Ele viveu e morreu por nós, ressuscitou. Acreditar que Ele foi preparar um lugar, né, que Ele foi preparar um lugar para todos nós, os céus. E essa é uma crença que nós temos que ter, uma crença inabalável. E é isso que iria nortear a vida daqueles discípulos, agora com a ausência física de Jesus, mas Ele estaria presente com eles, né? O Espírito Santo os acompanharia. E uma das verdades que ele disse aqui, que é muito interessante, diz assim: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu não quero me estender muito, eu sempre digo que a pregação, a Santa Ceia é uma pregação que apela mais para os nossos sentidos, para a nossa visão, mas ela não pode prescindir da palavra, né? Da pregação, ela vem acompanhada. Ambas são meios de graça, tanto a palavra quanto a Santa Ceia. Quando Jesus está falando com ele sobre a necessidade dele ir, né, que ele voltaria, nós vemos que Tomé, ele faz uma pergunta. Perguntas são muito importantes. É interessante que algumas pessoas em algumas reuniões, alguns congressos, fazem perguntas porque, na verdade, eles não estão tão interessados. Eles querem afirmar a sua posição, ou querem, às vezes, se destacar num grupo. Mas uma pergunta honesta, ela é algo maravilhoso, vamos dizer assim, né? E Tomé, ele não ia falar que ele entendia se ele não entendesse. Se ele estava em dúvida, nós sabemos que ele é até chamado por muitos como duvidoso, ele não ia deixar passar essa oportunidade.
Ele falou, eu não sei para onde vais, como eu posso saber o caminho? Nós devemos muito a algumas perguntas sinceras, algumas perguntas, eu diria, vitais. Pouco antes, Filipe às vezes fala assim, Senhor, mostra-nos o Pai. Isso nos basta. Tudo que ele queria saber era ver o Pai. E Jesus então respondeu, quem vê a mim vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Jesus é a expressão exata do ser de Deus. Não é? E foi uma resposta maravilhosa, e isso vem abençoando as nossas vidas, dando certeza a todos nós. E eu, particularmente, sou muito grato a essa dúvida de Tomé. Ele foi sincero, podia deixar passar. Ele falou, não vou deixar passar. Nós não sabemos para onde vais, e como nós vamos saber o caminho? Então Jesus disse o seguinte, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Quando Jesus diz o caminho, às vezes, não sei se ocorreu com alguém numa cidade grande, a gente vai perguntar um endereço, né, uma localização, e a pessoa fala, você segue por aqui, depois você dobra à direita, anda mais 3, à esquerda, passa em frente de uma determinada igreja, de uma firma e tal, né? E às vezes nós acabamos nos perdendo, né? Porque nós não pegamos realmente toda aquela localização. Hoje é mais fácil, né, por causa do GPS, nós temos tanta coisa, né? Aí o Google Maps e tantas coisas modernas aí que veio facilitar, né, a vida das pessoas, mas nós que somos um pouquinho mais anteriores, né, acho que passamos algumas dificuldades de localização, né? Mas quando Jesus disse o caminho, não havia erro, porque Ele nos toma pela mão, né? Ele está conosco, Ele é o caminho. Então, nós não vamos errar esse caminho. Nós vemos hoje que as pessoas apresentam tantos caminhos para ir a Deus, e Jesus é o caminho. As pessoas vão através de pessoas piedosas, misericordiosas, e isso é muito importante, pessoas piedosas, misericordiosas, mas ninguém é mais misericordioso, ninguém é mais piedoso que Jesus, e somente Ele pode, né, dos humanos, né, Ele, mesmo tendo sua natureza humana, também é divino, Ele pode ouvir e Ele pode se apiedar, ter misericórdia e tem poder para resolver as situações. Nós não precisamos mais de sacerdotes, nós precisamos de ministros da palavra. Né? Quando Jesus morre, o véu do templo se rasga de alto a baixo, pelo véu que é a carne de Jesus, o seu sacrifício. Nós temos agora essa facilidade, não precisamos de pessoas intermediárias, de líderes, né? Nós podemos ir diretamente a Deus através de Jesus Cristo, e eles não precisam ter nenhuma dúvida, vocês não vão errar, né? Porque essa verdade não é um amontoado de conhecimentos, sou eu mesmo. Ele incorpora essa verdade, então diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus, ele é o caminho, e ele é também a verdade. Interessante que o caráter de uma pessoa não está ligado àquilo que ele ensina, no sentido científico, vamos dizer assim, né? Se ele vai falar sobre química, sobre física, sobre filosofia, não importa o caráter do professor, né? Mas na questão moral, né, isso está completamente interligado. Nós vamos pegar uma pessoa mesquinha, miserável, né, para falar sobre generosidade, uma pessoa egoísta para pregar sobre a humildade, uma pessoa passional, né, para falar sobre serenidade, domínio próprio, uma pessoa que vai falar sobre a beleza do amor, mas não vive, né, aquele amor ágape, aquele amor que é derramado em nossos corações. Então, em termos acadêmicos, científicos, a pessoa pode ensinar as verdades e ele está imune. Aí é aqui que os pregadores e os grandes mestres falam, e diferentemente de Jesus, porque ele podia falar de todas estas coisas, porque ele era a expressão de tudo isso. Ele disse, eu sou a verdade. Nunca ninguém pôde contestá-lo, nesse sentido de que ele fosse uma pessoa falha, de enganos. Ele estava plenamente convicto, ele disse, eu sou o caminho,
não há perigo de você errar. Eu sou a verdade e eu sou a vida. Eu sou a vida. Interessante que nos romances, né, as pessoas, quando o escritor, o autor fala que a pessoa termina bem, né, porque a pessoa encontrou praticamente o sentido da vida, né, a quem estava procurando, ou mesmo num outro tipo de literatura, né, quando a pessoa se realiza. E quem encontrou com Cristo, encontrou a verdadeira vida, a vida espiritual. Há muita gente que tem rigidez física, saúde, né, beleza, mas não tem vida espiritual. A Bíblia usa a linguagem para as pessoas que elas estão mortas dos seus delitos e pecados. Somente Jesus pode nos dar a vida. Ele tem pessoas que nos mostram o caminho, mas Jesus não somente mostra o caminho, mas ele diz: eu sou o caminho. E ele fala também: eu sou a verdade e eu sou a vida. Não há outro caminho, né? Não há outro caminho. Meus irmãos, então, nesse texto, quantas verdades nós vemos? Primeiro, desse conforto: não se turbe o vosso coração, na casa de meu Pai. A casa de meu Pai está relacionado com os céus. Quando nós falamos dos céus em termos de casa, né, de estar com Cristo, onde eu estiver, estejais vós também. Se a nossa casa terrestre desfizer, se o nosso corpo temos uma casa não feita por mãos, eterna nos céus, nós pensamos, como figuradamente, na nossa casa. Na hora do rush, por exemplo, à tarde, né, nós vemos em cidades grandes as pessoas voltando de metrô, né, de ônibus. Mesmo São Carlos, que já é uma cidade média para pequena ainda, as pessoas, a 1h da tarde, chega a dar até engarrafamento de trânsito. Todo mundo quer voltar para casa, né? E a impressão que nós temos, meus irmãos, que depois de um tempo, ou de um longo tempo, nós sentimos que nós já andamos bastante, né? E que nós precisamos voltar para casa. E que casa é essa, né? Se nós queremos voltar para as nossas casas aqui nesse mundo, com uma tarde de descanso, uma noite de repouso, na vida, depois de tantos problemas, uma hora nós vamos querer voltar para aquele lar celestial, e que deve ser uma coisa impressionante. Jesus disse: na casa de meu Pai há muitas moradas, e ele foi fazer os preparativos, era necessário que ele fosse. E disse: eu vou preparar o lugar. E depois que eu preparar, né, num tempo, nós não podemos arriscar a questão de dizer quando Jesus volta. Muitos já tiveram dificuldades em estabelecer datas, tiveram que fazer outros arranjos pretensamente doutrinários, mas fora da palavra de Deus, para corrigir. Nós não sabemos a data, mas sabemos que ele voltará. Ele disse: eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, porque essa comunhão com Cristo que nós temos agora pela fé, então nós vamos vê-lo no futuro como ele é, vamos vê-lo face a face. Isso é algo encorajador, né? Isso é algo consolador. E por isso que eu digo que esse texto tem secado as lágrimas de muitas pessoas que verdadeiramente esperam em Deus, e pessoas que não têm nenhuma dúvida. E graças a Deus pela pergunta de Tomé, né? Não sabemos o caminho. Ele queria, ele sabia, eu acho que ele gostou dessa história do caminho, só que ele não sabia exatamente como chegar lá. E Jesus falou assim: eu sou o caminho, vocês vão por mim. Então nós temos que ir a Jesus Cristo, nosso Salvador, sabendo que Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a verdadeira vida, a vida abundante, a vida espiritual. Meus irmãos, nessa noite, aqueles que já têm essa vida serão nutridos através do sacramento da Santa Ceia, nutridos espiritualmente, fortificados na fé. E aqueles que não têm essa vida, saibam que talvez tenham apenas uma vida física, mas não tem vida espiritual. E foi essa vida que Jesus veio para nos dar. E nós damos graças a Deus porque
Ele morreu para que nós vivêssemos. E nós não vamos ficar perdidos, de maneira alguma, porque nós vamos a Jesus. Não estou falando da denominação, a denominação é importante, é uma ordem, é uma segurança, principalmente nos dias de hoje, como nós vemos tantas coisas estranhas, mas denominação não salva ninguém, né? Quem salva é só Jesus. Então, se o nosso coração está um pouco abalado, e sempre está por diversas situações que não são iguais para todas as pessoas, cada um tem as suas lutas, e no caso deles, eles tinham um coração perturbado, porque ia ser um colapso. Eles viveram diuturnamente com Jesus, eles não entendiam ainda, infelizmente, muitas coisas, Jesus ia partir, mas Jesus falou, não fiquem com o coração aflito, perturbado. Vocês confiem em Deus, confiem também em mim. E lá na casa do meu pai há moradas para vocês. Eu vou primeiro, mas eu voltarei. E eu vou levar vocês para que onde eu estiver, vocês estejam também. Nós não vamos ter especulação de quando ele virá ou de como será o céu. Porque para nós o céu é onde está Jesus. Maravilhoso, né? Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Nós devemos admirar a pessoa de Cristo, o seu magnetismo. Como Paulo disse, para mim o viver é Cristo. Nós devemos estar centrados em Cristo e devemos viver para Cristo, para que um dia vivamos com Ele para sempre. Que Deus nos abençoe.